No programa OAB na TV Mundo Jurídico desta semana, confira os destaques do Congresso Jurídico Direito 2015, que está com inscrições abertas. Acompanhe o segundo ciclo de palestras do novo Código de Processo Civil. Confira também a Advocacia Geral da União está realizando uma grande mobilização para aprovar a PEC 443. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil no programa OAB na TV Mundo Jurídico desta semana. Não perca! O Congresso Jurídico Direito 2015 está com inscrições abertas. Veja como participar. Os detalhes do segundo ciclo de palestras do novo Código de Processo Civil. Veja também, a Advocacia Geral da União está realizando uma grande mobilização para aprovar a PEC 443. Você confere uma agenda com os principais eventos jurídicos de todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil no programa OAB na TV Mundo Jurídico. O segundo ciclo de palestras do novo Código de Processo Civil foi realizado na última sexta-feira, dia 8 de maio, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O evento contou com mais de 1.800 inscritos e é considerado o maior evento jurídico do Ceará. O ciclo é uma parceria da OAB Ceará com a ESMEC, Justiça Federal no Ceará, e a Escola Superior do Ministério Público. A previsão é que o terceiro ciclo de palestras seja realizado em julho. Nesta segunda edição, foram realizadas 4 palestras destacando as conquistas da advocacia e do novo CPC. O coordenador do evento, Tiago Asfor, destacou a importância do evento com novos temas e novas palestras, pois o Código do Processo Civil é uma das normas brasileiras com mais capilaridade no sistema jurídico nacional. Esse segundo ciclo já é resultado do bem-sucedido primeiro ciclo, que nós tivemos mais de 1.500 pessoas inscritas no evento, lá na SMEC, e hoje estamos com a capacidade, ainda um número de inscritos ainda maior, e hoje nós vamos ter novos temas, novos palestrantes, porque o Código de Processo Civil é talvez uma das normas brasileiras de maior capilaridade no sistema jurídico nacional. Ele se aplica não apenas nas lides de família, nas lides civis, mas também questões tributárias, até no âmbito administrativo, no âmbito eleitoral, o Código de Processo Civil ele se aplica. Daí, realmente, a procura intensiva dos advogados, membros do Ministério Público, juízes, estudantes de direito em geral, que estão interessados em se inteirar sobre esse assunto que vai entrar esse código que vai entrar em vigor em março do ano que vem. Marcelo Lima Guerra, professor adjunto da Universidade de Fortaleza, destacou as principais alterações trazidas pelo novo CPC, especificamente sobre a tutela de urgência, e salientou que uma das principais contribuições é harmonizar as legislações. A principal contribuição que eu acredito que o novo CPC tenha trazido é no sentido de harmonizar uma legislação que existia anteriormente e que estava, como assim dizer, como uma coxa de retalhos. Quer dizer, o Código de 1973 trouxe uma disciplina para a tutela de urgência. Essa disciplina foi objeto de reforma em 1994, suscitando inclusive algumas dúvidas acerca dos caminhos procedimentais, se seguia uma via disciplinada no artigo 798 do velho Código de 73, ou se seguia a via disciplinada no artigo 273 desta nova legislação introduzida em 94, o que culminou inclusive numa inovação em 2006, permitindo uma intercambiabilidade, uma infungibilidade entre essas vias. Então, todas essas confusões, essas discussões, agora foram resolvidas pelo novo texto do CPC, que uniformizou de uma vez por todas, como uma via única, toda e qualquer demanda de tutela de urgência. A ex-presidente da OAB do Distrito Federal, Estefânia Viveiros, destacou os avanços que o novo Código do Processo Civil trouxe para a advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil,
no momento que reconhece a atuação do advogado nos processos. O novo Código de Processo Civil trouxe inúmeros avanços para a advocacia, para a Ordem dos Advogados do Brasil, no momento que reconhece a imprescindibilidade do advogado na atuação do processo. Com isso foram muitas vitórias, como as férias previstas do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, como nós temos também agora os prazos contados apenas em dias úteis, de segunda a sexta, excluindo feriados, finais de semana, como nós temos outras vantagens também voltadas para o cumprimento das decisões judiciais, como complementação de preparo, como complementação de custos processuais, ou seja, meios adequados para que venha facilitar o dia a dia da advocacia. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, salientou em seu discurso a importância de capacitar estudantes e profissionais da advocacia sobre o novo CPC. Número que poderia ser uma enorme preocupação para a Ordem dos Advogados, para a Escola Superior da Magistratura, para a Escola Superior do Ministério Público, também é um motivo de extremada alegria. Isso mostra que estas instituições, quando pretendem capacitar para algo tão importante quanto é o Código de Processo Civil, conseguem alcançar o seu público. Haja vista a quantidade de pessoas que tem aqui. E a diretoria da Ordem teve como desiderato, nesse ano de 2015, não deixar nenhum advogado, nenhuma advogada, sem receber capacitação para o novo Código de Processo Civil. É uma mudança brusca, é uma mudança significativa. Nós, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, quando eu digo nós, que o Conselho Federal representando toda a advocacia do Brasil. Leonardo Carneiro da Cunha, professor adjunto da Faculdade de Direito de Recife e procurador de Pernambuco, ressaltou a importância do princípio da primazia do julgamento do mérito e destacou que o novo código reafirma a importância das normas fundamentais. O novo código ele reafirma a importância das normas fundamentais e chega em alguns momentos a reproduzir muitos dos dispositivos que estão na Constituição. Mas particularmente o artigo 4º, que vai envolver o tema da minha exposição, ele contém 3 princípios: o da duração razoável, o da efetividade, que já são conhecidos, e é possível construir a partir dele um novo princípio, que é o da primazia do julgamento do mérito. O objetivo dele é evitar, consagrar a simplificação do processo e evitar o que se chama de jurisprudência defensiva, fazer com que o juiz julgue o mérito, evitar ao máximo a extinção sem resolução do mérito. De acordo com Luiz Alberto Gurgel Faria, ministro do Superior Tribunal de Justiça, deve-se ter maturidade para lidar com o novo CPC e destacou alguns conceitos. Veja só, o novo Código de Processo Civil, ele tem vários, digamos assim, tópicos importantes de novidades, mas eu gostaria de destacar 3, né? O primeiro deles, aquela ideia do princípio da primazia da decisão de mérito. O que é isso, para a gente falar sem ser num linguajar técnico? É que o juiz deve fazer de tudo para chegar a uma decisão no caso concreto, deixar dentro do possível as questões processuais do lado e realmente entregar a solução que a parte ali está a desejar. Tá certo? Bem, ele tem direito ou não tem direito? E não ficar no âmbito de questões processuais, ou seja, chegar à decisão de mérito. A segunda questão, o Código estimula a conciliação, o Código estimula a mediação, o Código estimula a arbitragem. Então, estimula formas em que você vá solucionar aquele conflito sem ter que ir ao judiciário. E a grande, que foi objeto da nossa palestra, a grande outra, digamos assim, ideia do novo Código de Processo Civil é estimular a cultura do precedente, a cultura da tese. Na hora em que aquela demanda é uma demanda repetitiva e tem uma tese firmada no Supremo Tribunal Federal, tem uma tese firmada no Superior Tribunal de Justiça, essas teses elas devem ser observadas pelos outros segmentos, segunda instância e primeira instância. Para quê? Para que haja uma segurança jurídica, para que se saiba que na hora em que você está demandando a respeito de um determinado tema e o seu vizinho também, a solução, uma vez já firmada a tese, deverá ser a mesma, trazendo, portanto, além da segurança jurídica, a aplicação do princípio da isonomia, a aplicação do princípio da igualdade. Vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Colegas advogados e advogadas, nós estamos concluindo em todo o estado do Ceará
a estrutura de apoio para o exercício profissional, aumentando o número de salas, aumentando o número de subseccionais. E é assim que vamos inaugurar, a partir de agora, uma subseccional em Itapipoca, com um prédio próprio, já deixando a estrutura pronta para no futuro receber um clube para a advocacia da região. Da mesma forma, subimos a Serra da Ibiapaba, chegando em Tianguá com uma sede pronta e acabada, já funcionando, permitindo também que a advocacia, tanto de Itapipoca como da Serra da Ibiapaba, possa contar com esses dois equipamentos. Avançamos também essa semana em grande encontro em Canindé, juntando a advocacia da região, somando forças para a criação da nova subseção de Canindé. Em breve, nós teremos mais esse posto avançado da ordem a apoiar os trabalhos da advocacia. E assim, conseguiremos estar em todo o estado com alongamanos para o exercício da profissão, fortalecendo também o cidadão. Conte conosco e colabore com os nossos trabalhos. A Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará realizará no próximo dia 22 de maio, a partir das 16 horas, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, o seminário Lei 13.015 de 2014, como admitir recurso de revista no TST. E para falar sobre a importância deste evento, nós conversamos agora com a presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará, doutora Catiane Virna. Doutora Catiane, é um prazer tê-la conosco novamente aqui no estúdio. Eu que agradeço o convite, Herberto. Inicialmente, eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores quais são os objetivos e também destacar a importância deste evento para os advogados. Na verdade, assim, a Comissão de Direito do Trabalho, nós temos procurado, no decorrer do nosso mandato, promover iniciativas, fomentar todas as iniciativas científicas, né, de atualização da advocacia trabalhista. Temos, efetivamente, feito um trabalho também em parceria com a Comissão de Prerrogativas, sempre militando pela defesa das prerrogativas dos advogados na Justiça do Trabalho, mas sem olvidar da valorização e aprimoramento científico, que é uma bandeira da Comissão de Direito do Trabalho. Então, assim, esse evento ele foi formatado pensando numa concepção democrática, porque o último evento que nós fizemos, ele foi mais direcionado para os que militam na base, que tratam com o reclamante. Esse já é também para a advocacia empresarial. Esse é mais amplo. Esse é mais amplo. Essa lei 13.015, ela foi uma lei que restringiu muito a admissibilidade do recurso de revista. Houve um engessamento. E, diante desse panorama, nós não temos conseguido, né, a admissibilidade. Muitos recursos não têm sequer subido para o TST. Então, isso é um problema recorrente, uma súplica recorrente da advocacia em como capacitar para que a estrutura do recurso de revista ele seja montado de uma forma que se alcance o êxito da subida e da avaliação desse recurso, desse tipo de recurso tão desafiador. Então, assim, pensamos numa pessoa que tivesse não só a questão da teoria, mas a vivência prática para falar sobre o recurso de revista. E a doutora Silvia Pérola foi assessora de ministros do TST, trabalhou na chefia de gabinete do ministro Levenhage, tem ministrado um curso, só que o curso amplo, nós tentamos fazer um formato mais enxuto para trazer aqui para o Ceará, e ela tem falado, direcionado, apresentado um caminho com vários toques, vários bizus, vamos dizer assim, para atualizar a advocacia sobre quais são os milindres dessa lei e desenvolver uma sistemática mais direcionada para o recurso de revista. Então, ela vai também divulgar o curso dela, que é um curso mais extenso, mas vem realmente somar forças no sentido de atualizar a nossa militância. Ela que tem uma experiência aí já de, no mínimo, 30 anos. Né? Sim, sem dúvida. É uma pessoa capacitadíssima e com amplo acesso lá no Tribunal Superior do Trabalho. Em Brasília já ministrou várias palestras, inclusive para magistrados, com relação à temática, e vem dar essa contribuição que eu acho que é extremamente valiosa para quem milita nessa área, nesse segmento. Doutora Catiane, uma grande novidade deste evento é que quem participar
vai também concorrer a livros jurídicos, não é verdade? Nós temos aí 3 aspectos, né, desse evento. O primeiro aspecto é esse sorteio de livros jurídicos, que não vai ficar só na seara trabalhista. Nós temos conseguido um incentivo de vários escritórios no sentido de livros não só trabalhistas, também de processo civil, e a própria ordem já está aí entregando os códigos de processo civis, né, com a nova... os atualizados já dentro da nova legislação, então também alguns vão ser distribuídos lá. E, sobretudo, a questão da anuidade, que o Valdetário faz sempre questão, né, de trazer esse benesse, que os cursos visem o aprimoramento e o desconto na anuidade. 50% de desconto na anuidade do próximo ano. De 2016. E todas as inscrições são presenciais, Herveldes, porque a gente quis realmente garantir que as latas de leite não fica, porque sempre fica aquele de adiar, de levar no dia, e acaba que... Então, assim, o advogado vai procurar a sede da ordem, lá com o Saulo, no setor das comissões, faz a inscrição dele. No ato da inscrição, quando ele entregar as latinhas de leite, ele já recebe o exibível para o evento, dia 22. Essa ficha também está disponível para a advocacia lá na sala da Ordem dos Advogados, que a partir do dia 13 a nova sala já está entregue, devidamente reformada, à advocacia trabalhista, ali no prédio do Fórum Altran Nunes, no mezanino, ou no prédio antigo com o Marx, também na sala da UAB. Nós temos 2 salas lá. Então, faz a sua inscrição, recebe o exibível, entrega as latinhas de leite, aí no dia 22 a gente espera todo mundo lá para essa capacitação. Doutora Catiane, a senhora falou num ponto bastante importante que diz respeito à qualificação do profissional, do advogado. A qualificação e a atualização jurídica. Esta tem sido uma tônica da atual gestão da OAB e se preocupar em qualificar a categoria para o embate jurídico. Como é que tem sido as ações no sentido de qualificar o advogado no interior do Estado? Qual tem sido a preocupação da Comissão do Direito do Trabalho com o interior do Estado? Eu gostaria que a senhora respondesse logo após um breve intervalo. Estamos entrevistando a presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará, doutora Catiane Virna. Doutora Catiane, no bloco anterior, a pergunta que deixei no ar foi sobre a preocupação da comissão no que diz respeito à qualificação dos advogados no interior do Estado. Todos esses cursos eles são gravados e ficam à disposição da advocacia no site, mas nós também estamos querendo esse ano implementar as ações de levar os cursos presenciais para a advocacia no interior. E sempre há uma mobilização no sentido de que venham todos os advogados de Quixadá, da última vez estiveram aqui, como os advogados de Sobral, e as parcerias, a atualização permanente sobre... a gente sempre tem contato com o pessoal da comissão lá de Sobral, no sentido da gente manter essas atualizações jurisprudenciais, as doutrinárias, enfim. Outro aspecto que nós estamos estudando também, amadurecendo, é em agosto, né, a formatação de um evento em agosto que venha fazer aquele mix que a gente fez no evento do ano passado, de trazer 3 temáticas por 2 palestrantes. Então, estamos aí pensando na abordagem do Código de Processo Civil com a repercussão na seara trabalhista e pensando em um outro palestrante também que venha trazer um tema de peso, um tema que tem repercutido, um tema que venha repercutindo muito na advocacia trabalhista. Doutora Catiane, os advogados que estejam nos assistindo, que tenham interesse em se aproximar da OAB através da Comissão de Direito do Trabalho, ou que queiram até mesmo integrá-la, de que forma podem agir? Hoje, a Comissão de Direito do Trabalho é uma das comissões mais procuradas da Ordem. Então, assim, com relação à questão do amembramento, na membrasia, nós já temos aí o número de vagas já todo preenchido, tanto de membros titulares quanto membros consultivos. E houve, né, para implementar na próxima gestão, aí uma majoração do número de participantes das comissões, foi aprovada pelo Conselho
estadual recentemente. Mas nós sempre estamos abertos para que os advogados participem das reuniões, ainda que como ouvintes, e a moção é permanente porque a Comissão de Direito do Trabalho é uma comissão muito inclusiva. Nós sempre estamos ali na Justiça do Trabalho todos os dias, batendo bola, trocando informação, a fim de que todos tenham voz e vez dentro da Comissão de Direito do Trabalho. Como a senhora muito bem falou, a Comissão de Direito do Trabalho é uma comissão bastante inclusiva e também bastante atuante. Então, gostaria que a senhora fizesse aqui um breve relato, um breve histórico das últimas ações desenvolvidas por esta comissão. A Justiça do Trabalho é um segmento permanentemente desafiador. Então, o último desafio nosso aí tem sido com relação à questão dos alvarás. Certo. Nós estamos aí num diálogo permanente com a Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho para que consigamos pacificar esse entendimento com relação em nome do advogado. Isso que tem uma repercussão direta na defesa das prerrogativas. Sim, defesa das prerrogativas, por isso a parceria com o trabalho da Comissão de Defesa, presidida pelo Cleto Gomes, e também com o Centro de Apoio e Defesa. Hoje mesmo nós estávamos fazendo um levantamento das varas, porque há um rodízio permanente de juízes, substitutos e titulares, dos que hoje ainda estão com essa relutância, essa resistência em expedir o alvará em nome do advogado, que causa uma série de transtornos, inclusive para o próprio reclamante, Herveldes, porque nós conseguimos uma parceria com a Caixa Econômica Federal, então todos os advogados que têm conta no posto da Caixa Econômica lá da Justiça do Trabalho, em dando entrada lá, o alvará é liberado com muito mais celeridade, são 48 horas para que haja a liberação, e isso traz fora a questão operacional e logística, que fica muito mais rápida para o demandante. Mas, enfim, é um desafio, e ao longo do nosso mandato nós tivemos aí várias conquistas, várias melhorias, inclusive com a devolução do atendimento da Caixa Econômica ao advogado, porque quando nós assumimos a CDT, esse atendimento econômico não era mais feito para os advogados, e nós conseguimos, aí numa audiência pública, foi o primeiro ato da comissão, restituir esse atendimento ao Caixa. Entre várias outras medidas, como a questão dos honorários, que nós estamos aí na luta, houve sustentação oral no tribunal, estamos discutindo isso em Brasília, né, no Conselho Federal, onde eu estou também vice-presidindo a Comissão de Direito Sindical, e é uma das temáticas A questão do piso do advogado. A questão do próprio piso, que está sendo discutido, mas é uma discussão mais do segmento da Comissão do Advogado Empregado, presidido pela Sheila Mello, mas sempre também nosso suporte, enfim. As outras discussões, como as audiências, as sextas-feiras, que voltaram a ser feitas, não por todas as varas, mas muitas já voltaram a fazer, entre outras discussões de relevo dentro do dia a dia do exercício do Ministério da Advocacia na Justiça do Trabalho. Contam com a participação da nossa comissão. Ok. Doutora Catiane Virna, o programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e as informações aqui prestadas. Eu que agradeço. Ivelise Maia. Estão abertas as inscrições para um dos mais importantes e tradicionais eventos jurídicos do Ceará, o Direito 2015. Realizado desde 1989, o evento prestigia, ao longo de sua história, os mais renomados nomes do direito brasileiro. Vanilo de Carvalho, diretor executivo da ESA e presidente do Congresso, em entrevista para o programa OAB na TV, destacou o diferencial do evento deste ano. Esse nosso congresso já é um congresso de grande tradição aqui no estado do Ceará, muitas edições, congresso que vem sendo reconhecido, né? A gente já pode dizer por gerações, dos que trabalham com direito, dos que estudam o direito, dos que amam o direito. Seguindo essa tradição de buscar excelência nas nossas apresentações, nas nossas explanações, nos nossos convites, a gente traz um diferencial agora neste ano de 2015. Esse diferencial é apresentar a excelência do que se tem de melhor no ensino jurídico aqui no estado do Ceará. Isso por quê? Porque nós devemos ter orgulho
do que é o ensino jurídico e do que é o direito aqui no estado do Ceará. Os índices nos são completamente favoráveis quando a gente referencia ao restante do país. A gente percebe, né, os grandes nomes do direito na advocacia militante, privada, nos concursos públicos. Nós preenchemos as nossas vagas com gente nossa mesmo, né? E a gente ainda exporta, se é que se pode usar essa expressão, profissionais e estudiosos dos direitos para que ocupem, através dos concursos públicos, cargos em todo o país. E também no que diz respeito aos índices, por exemplo, do exame de ordem, né? O Ceará está lá no topo. Quem é o advogado, aquele que ama o direito, que não se enche de orgulho por tão bom resultado? E esse bom resultado vem de onde? Esse bom resultado vem do ensino jurídico cearense. A gente quer, com esse congresso, mostrar que existe uma unidade do ensino jurídico cearense. A gente quer trazer a união de ideal, a união do ensino, através do congresso. Portanto, os participantes, os promotores do congresso, serão as faculdades de direito do estado do Ceará. Isso, pela primeira vez, a gente, com muito orgulho, apresenta em 2015. Na última segunda-feira, 11 de maio, no Hotel Luzeiros, advogados públicos federais promoveram um café da manhã com autoridades parlamentares, com o intuito de sensibilizá-los quanto à importância da aprovação da PEC 443. Confira. A PEC 443 visa promover o equilíbrio entre as carreiras jurídicas com assento constitucional e corrige distorções funcionais e remuneratórias, além de conferir à Advocacia Geral da União autonomia para a defesa das políticas públicas destinadas à população brasileira. Participaram do evento os deputados federais Odorico Monteiro, Raimundo Gomes de Matos, Gorete Pereira e Chico Lopes. O deputado estadual Heitor Ferrer, além de representantes dos deputados Moses Rodrigues, José Ayrton Cirilo e do líder do governo na Câmara Federal, José Nobre Guimarães. O nosso intuito é sensibilizar para a aprovação da PEC 443, que promove a simetria entre aquelas carreiras que têm assento constitucional e são consideradas como essenciais à justiça. A Advocacia Pública Federal pretende a simetria com as carreiras da magistratura e do Ministério Público. Sua importância no momento em que o Brasil vive um mar de corrupção por falta das estruturas federais funcionarem no sistema de fiscalização, no momento em que o Brasil cai nos índices, né, de reconhecimentos internacionais em virtude de toda essa corrupção instalada, nada mais justo que o Congresso Nacional apoiar as iniciativas que já encontram-se lá de projeto de lei complementar e de emenda constitucional para fortalecer todo o aparato jurídico. A Advocacia Geral da União está realizando uma grande mobilização para aprovar a PEC 443. O objetivo é promover o equilíbrio entre as carreiras jurídicas com assento constitucional. E para falar sobre a importância do advogado público, bem como suas atribuições, nós conversamos agora com o Procurador Federal, Moaceni Félix Filho, e com o Advogado-Geral da União no Ceará, Gomes Mororó. Então, Moaceni, é um prazer tê-lo conosco aqui no estúdio novamente. Eu que agradeço novamente poder estar aqui contribuindo com esse debate, engrandecendo, esclarecendo também aquele telespectador do seu programa, que hoje é bem assistido, acerca das realidades jurídicas de interesse do nosso Estado e do nosso país também. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores como é formada a categoria de advogado público. Ele se divide em várias carreiras, não é verdade? Especificamente com relação aos advogados públicos federais, que é o nosso caso, vale ressaltar que a Advocacia Geral da União tem assento constitucional e se insere exatamente no tópico das funções essenciais à justiça. Então, ladeado pelo Ministério Público, pela própria magistratura e pela advocacia liberal, advocacia privada, a Advocacia Geral da União ela é considerada função essencial à justiça e é assim que merece ser tratada não só hermeneuticamente, mas também na prática. Essa é uma grande realidade. A Advocacia Geral da União possui três grandes carreiras. A de Procurador Federal, que representa judicial e extrajudicialmente as autarquias e fundações públicas
do nosso país, a de advogado da União, ou seja, que também é inserida na Advocacia Geral da União, que representa a administração direta, e a de Procurador da Fazenda, que representa a União nas questões tributárias. Temos também o Procurador do Banco Central, que também representa judicial e extrajudicialmente o Banco Central, né? Então, são em resumo, essas 3 grandes carreiras que tratam da representação judicial da União e de suas entidades públicas federais, no sentido de fornecer a defesa, a melhor assessoria jurídica para o Poder Executivo, a defesa judicial, também extrajudicialmente dessas entidades, fazendo um trabalho muito grande, gigantesco, de otimização das políticas públicas, de efetividade dessas políticas públicas, dos planos de governo, políticas, por exemplo, dos mais médicos recentemente, as obras do PAC e tantas outras, o exame do Enem, Exame Nacional do Enem do Ensino Médio, então tantas outras políticas que eventualmente são judicializadas por um ou outro motivo, sem entrar aqui no mérito dessas ações, mas essa advocacia está aí para defender, para promover, né, a rigidez jurídica, a segurança jurídica do Estado nessas questões que são tão relevantes para a nossa nação e que tem trazido ótimos ganhos para o Estado de arrecadação e de redução de custos. Doutor Gomes, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância do papel desempenhado pelo advogado público, tendo em vista esta defesa das políticas públicas destinadas à população brasileira. Bom, como meu colega Moacir já mencionou, a gente tem aí um leque de funções vinculadas à defesa do Estado brasileiro e das políticas públicas que o governo, a administração federal, oferece para a população. E ciente dessa importância da advocacia pública federal, é que nós estamos desenvolvendo no Brasil, neste momento, um trabalho de mobilização para valorizar a advocacia pública federal. Eu costumo dizer que a advocacia pública federal, a AGU, é um gigante, mas, infelizmente, com as pernas de barro, né? Gigante pela a dimensão das suas funções que desempenha, gigante pela quantidade de membros. Nós somos hoje em torno de 8.000 advogados públicos federais no país, né? É gigante pela a importância das suas funções que são desenvolvidas em favor da sociedade brasileira. Mas, infelizmente, esse gigante tem as pernas de barro porque nos falta a estrutura adequada, nos falta a valorização remuneratória, né? Nós estamos vivendo uma situação hoje de inferioridade remuneratória em relação às carreiras congêneres, em relação ao Ministério Público Federal, em relação à DPU, que é a Defensoria Pública da União, em relação à própria magistratura. Então, não é possível essa situação que ela configura uma discriminação para essas carreiras todas que têm a mesma importância, né? Estão no mesmo patamar de essas outras que eu mencionei aqui, essenciais à administração da justiça. Então, esse movimento é um movimento nacional, é um movimento que está bastante intenso, muito participativo, né? Essa luta pela aprovação da PEC 443, que estabelece esses parâmetros, né, remuneratório, que nos faz avançar e diminuir essa discriminação, essa desigualdade, essa inferioridade que nós temos hoje em relação à demais estrutura jurídica do país. Doutor Marceni, quais são os objetivos específicos da PEC, já ressaltada aqui, a 443? Além da questão da valorização salarial, há também uma questão estrutural, um problema estrutural do órgão aqui no Estado. É bem verdade que você colocou, porque nós estamos em momento de crise econômica, onde se anuncia um ajuste fiscal, e a gente ressalta que não se promove um autêntico ajuste fiscal sem uma organização estrutural dos órgãos republicanos. E a Advocacia Geral da União e seus integrantes, né, notadamente, fazem parte desta atenção. Então, nós temos uma estrutura jurídica de arrecadação, uma estrutura jurídica que, com suas ações, promove a economia real. Basta dizer que no ano de 2014, nós conseguimos uma elevada cifra de 625 bilhões de economia
para a União, para o país, vale dizer. Então, todo esse esforço jurídico que é feito de arrecadação direta e de arrecadação indireta com a economia, por exemplo, de redução de precatórios judiciais, naquelas ações em que a União, o poder público, portanto, é condenado, se consegue verificar algum superfaturamento no precatório, erro de cálculo, se consegue uma redução nessa demanda e outros tantos litígios, ações repetitivas, quando conseguimos prevalecer uma tese jurídica nos tribunais superiores, e isso vem uma arrecadação indireta para o Estado, e essa cifra, a elevada cifra, repito, de 625 bilhões de reais, representa um esforço, portanto, de ajuste fiscal. Então, investir através da PEC 443, que trata de reorganizar essa estrutura, tanto notadamente remuneratória, mas também esse alento funcional para os integrantes da Advocacia Geral da União, significa inserir também o ajuste fiscal, dar efetividade a esse ajuste fiscal que está sendo anunciado pelo governo. Então essa é a nossa grande questão. A PEC 443, ela traz na sua minúcia essa redução dessa discriminação, essa não paridade, essa isonomia ferida, maltratada entre os advogados públicos federais e as demais carreiras do Estado. Tomasini, apesar das relevantes funções desempenhadas pelo advogado público, o senhor acredita então que a categoria está sofrendo um completo abandono por parte do governo federal? Eu gostaria que o senhor respondesse esta pergunta logo após um breve intervalo. Nós voltamos a entrevistar os advogados públicos Moaceni Félix Filho e Gomes Mauroро. Doutor Moaceni, no bloco anterior, eu fiz a seguinte pergunta. O senhor acredita, então, que, apesar das relevantes funções desempenhadas pelos advogados públicos, eles estão passando por um estado de completo abandono por parte do governo federal? Esse é um sentimento de todo advogado público federal. A nossa lei orgânica, ela data de 1993, está desatualizada, ela não oferece e confere garantias para o exercício funcional, para o nosso desenvolvimento do nosso ministério, que é de uma relevância e de uma responsabilidade ímpar na defesa dessas políticas públicas que já anunciamos. As nossas diárias estão defasadas, sequer dá para cobrir o preço de um hotel e de um mínimo lanche ou refeição. Aqui fazemos jus quando nos deslocamos para audiências em outras cidades. Não há acompanhamento de uma interiorização da Advocacia Geral da União em relação ao processo de interiorização da Justiça Federal. Nós temos várias sendo instaladas no interior, no caso aqui do nosso estado do Ceará e em todo o Brasil, e não há igualmente uma ramificação, uma capilaridade que possa acompanhar, e isso a União, portanto, o Estado, ele perde porque não acompanha as demandas a contento nesse aspecto. Então, não há realmente um tratamento digno que nós merecemos e que o Estado merece, porque investir na Advocacia Geral da União é investir na defesa do interesse público, é investir na defesa da própria sociedade. Doutor Gomes, esta campanha desenvolvida pela categoria em prol da aprovação da PEC 443 está sendo realizada de que forma? Vocês têm, salvo engano, indo inclusive ao aeroporto visitar os deputados federais aqui do Estado que nos representam, tentando sensibilizá-los, não é verdade? Pois não, essa campanha tem se desenvolvido em vários atos, em vários momentos, né? Claro que, assim, diretamente, o nosso sujeito de interlocução são os deputados federais, no momento, porque nós pretendemos que a PEC ela entre em pauta para aprovação. Então, a gente está desenvolvendo um trabalho nacional de diálogo, né, de abordagem, de conversa, de explicação da importância, né, dessa medida legislativa para os deputados federais e também para os senadores. Então, a gente tem feito vários atos, né? Hoje mesmo, como você mencionou, a gente teve um ato no aeroporto, onde nós abordamos alguns deputados e demonstramos que nós estamos empenhados na defesa da aprovação dessa PEC. E visitas, né, a órgãos, a colegas, tentando animá-los para aderir, né, apesar de que a gente conta com uma participação muito intensa. Nós temos também atividades de visita de vários colegas lá em Brasília, fazendo articulação, né, com os deputados, visita aos deputados, nesse trabalho de explicação, de defesa, apresentação para os deputados da importância dessa medida, né? Então, são vários atos.
artigos nos jornais que a gente tem também apresentado, né, explicando também para a população a importância da nossa instituição, a importância do fortalecimento da nossa instituição. Pra você ter uma ideia aqui, só complementando um pouco o que o Moaceni falou, a AGU hoje ela não tem uma carreira de apoio própria, né? Todos esses órgãos, Ministério Público, Defensoria Pública da União, Magistratura, todos esses órgãos têm, todas essas carreiras têm, e nós da AGU não temos, né? Então a AGU, quem presta serviço de apoio, precariamente, né, são, exatamente, algum servidor requisitado de outro órgão, mas a maioria dos serviços, na verdade, serviços secundários que não estão naturalmente dentro do leque de atividade do procurador, é desempenhado pelo advogado, né, público, né, pelo procurador, pelo advogado da União. Então, você tem uma ideia assim, da carência estrutural que a AGU tem hoje. Doutor Moaceni, como tem sido a receptividade por parte da nossa bancada federal, por parte dos nossos senadores e deputados federais, no que diz respeito à PEC 443? Os parlamentares, eles, da bancada do Estado do Ceará e em todo o país, têm tido uma receptividade tamanha. Realmente, nós ficamos muito agradecidos com o acolhimento desta proposta de emenda constitucional. Eles compreendem bem esta necessidade, porque é inadmissível que se remunere mal ou se confira uma estrutura decadente para aquele que vai promover a segurança jurídica para os serviços públicos. Então, eles têm compreendido bem nas visitações aos gabinetes, tanto no Congresso Nacional como nos escritórios dos parlamentares aqui nas suas bases. Realmente, eles têm compreendido essa nossa proposta e têm se colocado, se postado à disposição para ser um porta-voz lá no Congresso Nacional acerca dessa luta, dessa bandeira que está sendo levada à frente por nós integrantes. Ressaltando também que a Ordem dos Advogados do Brasil tem apoiado a advocacia pública federal de maneira bem específica. O presidente nacional, Marcos Vinícius, e o nosso presidente aqui da nossa seccional, Valdetário, tem já se manifestado, conferindo apoio irrestrito a esta causa, porque entende que advogado público também deve ser bem acolhido pela advocacia, pela Ordem dos Advogados, e este é um pleito justo, é um pleito importante, não só para a pessoa do advogado público, mas para a própria instituição, para a própria República. Doutor Moaceni, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que a categoria de advogado público alcance todos os seus propósitos e abre agora espaço para as suas considerações finais. Renovo os agradecimentos para poder estar aqui falando um pouco da advocacia pública e dizer que esta luta continua, é uma luta emblemática, é um novo momento da advocacia pública federal, onde a categoria se mobiliza e toma consciência efetivamente das suas funções e da sua importância, mostrando a sua cara para a sociedade, esperando que a sociedade compreenda a sua função e dando continuidade a esta mobilização até o deslinde, o cabo dos seus objetivos. Doutor Gomes, suas considerações finais. Pois não, a gente agradece também o apoio, o espaço da OAB para a gente divulgar esse trabalho. É importante que a OAB apoie essa nossa luta e está demonstrando isso com esse espaço que está abrindo nesse programa. A gente fica muito grato por esse espaço, por esse apoio. Essa luta precisa ser fortalecida, essa luta tem que ser vencedora. Muito obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAACE, possuem um convênio firmado com o Programa Nacional de Modernização da Advocacia, PROMAD, para levar tecnologia até seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado, de forma gratuita, por no mínimo 6 meses. Caso seja recém-formado, este prazo pode chegar até 2 anos. Participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje, pensando na qualidade de vida de amanhã.
A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através dos extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Mais informações é só ligar para 3464-3991. E vamos agora conferir as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, inscrições até 2 de junho. Mais informações www.concursosfcc.com.br. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, inscrições até 3 de junho, www.concursosfcc.com.br. Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, inscrições até 5 de junho, www.concursosfcc.com.br. Confira agora uma agenda com os principais eventos jurídicos de todo o Brasil. Direito 2015, Congresso Jurídico, dias 14 e 15 de maio, local Fábrica de Eventos de Fortaleza, Ceará. Mais informações 85-3264-3554. 7º Encontro Nacional de Direito Civil e Processo Civil, dias 15 e 16 de maio, no Fiestas Convention Center, Salvador, Bahia. Mais informações 71-3341-1774. 20ª Jornada Internacional de Direito, local Edifício Palácio dos Festivais, dias 12 e 13 de junho, em Gramado, Rio Grande do Sul. Mais informações 51-3221-9711. 13º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, de 26 a 29 de agosto, na Universidade de Fortaleza. Mais informações 85-3477-3058. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, aos sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Todos os nossos programas também estão disponíveis no nosso canal no YouTube, OAB-CE na TV. Fique informado sobre as notícias da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.